Cucu, seja bem-vindo ao livro comentado. Hoje iniciamos a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e entramos na primeira parte, Fantine, o primeiro livro, Um Justo. E esse é o capítulo 1, Monsieur Myriel. Em 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel era bispo em Digne-les-Bains. Um velho senhor de 75 anos, que ocupava esse posto desde 1806. Apesar desse detalhe não ser muito importante nessa história que estou a te contar, ele também não é de todo inútil. Tendo em conta os rumores e as fofocas que correram de boca em boca quando ele chegou na diocese. Apesar de não podermos afirmar com exatidão a veracidade dos rumores, verdadeiro ou falso, o que dizemos das pessoas pode tomar proporções em suas vidas e destinos e tornar-se mais importante do que aquilo que elas realmente fazem. Monsieur Myriel era filho de um nobre parlamentar de Aix. Diziam por aí que seu pai o preparou para seguir o mesmo caminho como herdeiro de cargo e o obrigou a casar-se cedo. Por volta dos seus 18, 20 anos, ele já estava casado. Esse era uso e costume de famílias parlamentares. Mas, mesmo casado, Charles Myriel continuou aprontando e dando que falar sobre ele. Apesar de ser um homem de pequena estatura, ele era elegante, gracioso e espirituoso, o que agradava às demoiselles e o que fez dele um grande galanteador. Mas, em 1789, a Revolução acontece e as famílias parlamentares são dizimadas, perseguidas, caçadas e dispersam-se por toda a Europa. Charles e sua esposa fogem para a Itália. Nesse momento, ele estava com cerca de 50 anos e os dois não tiveram filhos. Alguns meses depois, a sua esposa faleceu de uma doença no seio. E o que acontece em seguida no destino de Charles? A antiga sociedade francesa já não existia mais. A queda da própria família, a tragédia e a barbaridade vista como um espetáculo, tudo isso despertou nele a ideia de renúncia e solidão? O que dizer sobre esses momentos que a vida nos sacode e, de repente, tudo o que creíamos ter desaparece? Esses dias que parecem iguais aos outros, mas na verdade é um divisor de etapas. Ninguém nunca poderá dizer o que aconteceu, mas quando Charles Myriel voltou da Itália, ele era padre.
Em 1804, Monsieur Myriel era o padre de Brignolet. Ele já era idoso e vivia retirado. Nesse mesmo tempo, ele subiu a Paris para conversar, ter uma audiência com o cardeal Fesch, para assim conseguir ajuda para os seus pobres fiéis. E por coincidência do destino, quando ele aguardava na antessala, o imperador Napoleão chegou. Charles então começa a olhar insistentemente. E Napoleão, percebendo aquele olhar insistente daquele senhor, perguntou bruscamente: "O que esse velho está olhando?" Monsieur Myriel respondeu: "Sir, você vê um bom homem, e eu vejo um grande homem. Cada um de nós pode tirar proveito." Naquela mesma noite, o imperador perguntou quem era aquele padre, buscou informações sobre ele e no dia seguinte o nomeou bispo de Digne, o que causou certa surpresa em Charles. O que tem de verdadeiro na história de Charles Myriel? Ninguém sabe. Pouquíssimas pessoas conheceram a família dele antes da Revolução. A Digne, o bispo Myriel teve que viver a sorte do recém-chegado em um pequeno vilarejo onde existem muitas bocas que falam e poucas cabeças que pensam. 9 anos depois da sua chegada, os rumores, as fofocas, os assuntos de conversa que ocuparam tanto as pessoas pequenas caíram no esquecimento. Ninguém ousava mais falar. Quando o bispo Myriel chegou a Digne, veio acompanhado de sua irmã Baptistine, uma moça velha, e sua auxiliar, Madame Magloire. Mademoiselle Baptistine era esguia, magra, pálida e doce. A representação de uma mulher respeitável. Ela nunca foi bela, mas toda a sua vida foi uma sucessão de obras de caridade. Ela possuía a beleza da bondade. Madame Magloire era uma senhora branca, rechonchuda, muito ativa e estressada, que sempre estava apressada e com falta de ar, por causa de suas muitas atividades, mas também de sua asma. Em sua chegada, o bispo foi instalado no Palácio Episcopal com todas as honras decretadas pelo imperador e deu a ele um poder sobre vários campos. A instalação terminada, a festa acabada, o povo esperava para ver o bispo trabalhar. E esse é o final do capítulo 1. Capítulo 2. Monsieur Myriel torna-se Monseigneur Bienvenu. O Palácio Episcopal era um grande e belo hotel construído em pedras no início do século XVIII.
por Monsieur Henri Puget, doutor em Teologia da Faculdade de Paris, e bispo de Digne em 1712. O palácio era magnífico e luxuoso. Desde os apartamentos do bispo, passando pelos salões espaçosos e bem decorados, os quartos eram numerosos, tudo incluindo uma entrada em arco ao estilo Florentine e mesmo um magnífico jardim com uma imensa variedade de árvores e flores. No dia 29 de julho de 1714, Monsenhor Puget recebeu em cerimônia 7 dos maiores bispos da França. As fotos deles cobriam ainda as paredes de uma das salas, assim como havia uma mesa em mármore branco, gravada com a inscrição 29 de julho, 1714. O hospital, vizinho ao palácio, era uma casa pequena, com um jardim estreito. 3 dias depois de sua chegada, o bispo Myriel visitou o hospital e, depois da visita, ele pediu para falar com o diretor. O bispo, então, explica que achou o hospital muito pequeno, que o leito dos doentes estavam todos muito próximos, que o ar não circulava bem dentro daquele local e que o jardim era muito estreito, o que dificultava os doentes de poderem sair para respirar e tomarem sol. De repente, ele parou de falar e ficou em silêncio. Olhou em volta e perguntou: quantos doentes caberiam só nessa sala? O diretor do hospital, chocado, ficou sem palavras. O único que conseguiu dizer foi: aqui, nessa sala? Então, o bispo Myriel continua: creio que uns 20 leitos, com espaço e uma boa aeração. Veja bem, senhor diretor do hospital, eu vou vos dizer que existe um erro. Vocês são 26 pessoas em 5 quartos pequenos. Aqui, nós somos 3 pessoas e temos espaço para 60 pessoas. Existe um erro. O senhor está com a minha casa e eu estou com a vossa. Devolva a minha casa, por favor. Esta é a vossa casa. E assim, esse palácio luxuoso passou a acolher os doentes e Monseigneur Myriel, Mademoiselle Baptistine e Madame Magloire passaram a habitar o antigo hospital. Mademoiselle Baptistine tinha uma pensão de 500 francos, que era suficiente para os seus gastos pessoais. Monsieur Myriel recebia, como bispo, 15.000 livres. Todos os meses, ele doava 14.000 livres a 14 obras de caridades diferentes e guardava apenas 1.000 para suas despesas pessoais. Essa decisão foi aceita com submissão por Mademoiselle Baptistine. Para essa santa moça,
Monsenhor Myriel era, ao mesmo tempo, seu irmão e seu bispo, seu amigo e seu superior, segundo a igreja. Ela o amava, ela o venerava, simplesmente. Quando ele falava, ela ouvia. Quando ele agia, ela aderia. Madame Magloire, ela reclamava um pouquinho, mas ao final, com 1.500 francos, os três poderiam viver com o necessário, contando com a severa economia de Madame Magloire e a inteligente administração de Mademoiselle Baptistine. Uns 3 meses depois, o bispo estava inquieto. Ele precisava de mais dinheiro porque existiam novos necessitados. Então, Madame Magloire lembrou-o que ele tinha o direito de pedir a ajuda carroça para se locomover no vilarejo. E ele também tinha o direito de ter a ajuda carro de boi para se mover nas montanhas. Então o bispo deu um pulo e foi direto para fazer a reclamação de ajuda carroça, carro de boi. Com isso, ele conseguiu mais 3.000 livres e outras 5 instituições de caridade foram agraciadas com a segurança de todos os meses terem aquela quantia certa. Uma outra forma que o bispo encontrou para conseguir recursos foram os ricos. Ele tinha a eloquência de Jesus Cristo. Ele convencia e persuadia por onde ele passava. Em qualquer lugar, em qualquer ocasião, do enterro ao casamento. E, em pouco tempo, choviam doações de dinheiro para o bispo. Os necessitados aprenderam a bater em sua porta, sempre aberta. Os ricos vinham depositar a esmola e os pobres vinham receber. Em menos de 1 ano, ele se tornou o tesoureiro dos benfeitores e a esperança dos desesperados. Somas enormes de dinheiro passavam pelas suas mãos, e na mesma velocidade que a mão direita recebia, a mão esquerda distribuía. Ele nunca mudou seu estilo de vida, nunca acrescentou nada supérfluo ao seu necessário. Longe disso. Mas o bispo percebeu que a miséria era tanta que era como jogar água em uma terra seca. Há sempre mais miséria embaixo do que fraternidade em cima. Tudo era doado, por assim dizer, antes mesmo de ser recebido. Por mais que ele recebesse doações, nunca eram suficientes. E então, chegou o momento da cerimônia, quando os bispos anunciavam o seu novo nome. As pessoas do local, com um tipo de instinto afetuoso, escolheram entre os seus nomes de batismo o que representava algo, aquele que tinha um sentido. Então, o chamaram Monseigneur Bienvenu. Nós faremos como eles daqui em diante.
Eu amo esse nome, disse ele. Bienvenue corrige o Monseigneur. Não pretendemos que esse perfil descrito aqui seja verdadeiro, mas é, no mínimo, parecido. E esse é o final do capítulo 2. Capítulo 3. Um bom bispo, um bispo duro. A diocese de Digne ficava entre montanhas. Quase não tinha estradas, o que fazia muito cansativo o caminho entre um vilarejo e outro. Mas o bispo, mesmo tendo convertido seu auxílio carroça em esmola, visitava regularmente as 285 sucursais, ocupando-se de 32 padres e 41 vicários. Quando era um vilarejo próximo, ele ia a pé. Na planície, em charrete, e nas montanhas, em burrinho, o que algumas vezes escandalizou alguns prefeitos e fazia rir os burgueses. Ao que ele respondia: desculpa se os escandalizei, usando o mesmo transporte que Jesus Cristo. Foi por necessidade e não por vaidade que o fiz. Durante suas visitas, o bispo conversava mais do que pregava. Nenhuma virtude era inacessível e, com exemplos simples, ele resolvia os conflitos por onde passava. Usava como exemplo uma cidade que oferecia parte de sua recolta aos pobres e reformavam suas casas, e nesse lugar, durante 100 anos, nenhum crime foi cometido. Em outro vilarejo, ele contava outro exemplo para resolver uma situação. Quando alguém adoecia, os vizinhos se reuniam e faziam a recolta em seu lugar. E assim, ele resolvia conflitos com exemplos. Quando era um problema de herança familiar, ele contava o exemplo de um vilarejo de bárbaros. Mas mesmo esses bárbaros deixavam a herança para as mulheres da família, para elas poderem se casar, e eles partiam para fazer fortuna fora. E como era difícil ter escolas e professores em todos os vilarejos, o bispo os ensinou um sistema de rodízio de professores, para que todas as crianças tivessem direito à educação. Ele era indulgente e doce. Ele falava forte e ao mesmo tempo paternal. Contava exemplos, inventava parábolas, mas sempre ia direto ao ponto, sem rodeios. Convincente e persuasivo, como o próprio Jesus Cristo. E esse é o final do nosso capítulo.